Oi galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel Bren e esse é o Giovanni Leal e a gente vai falar um pouco mais sobre a Guerra do Golfo para vocês. A Guerra do Golfo foi um conflito armado que ocorreu entre agosto de 1990 e acabou em fevereiro de 91. Inicialmente ela envolveu o Iraque e o Kuwait, mas depois envolveu outros países do mundo todo. Tal conflito teve diversas causas, sendo a principal delas o petróleo, pois o Kuwait estava vendendo este produto a um preço muito baixo, o que fez com que o Iraque perdesse consumidores e tivesse que diminuir o preço deste produto. Para amenizar suas dívidas, o Iraque fez com que o Kuwait pagasse uma indenização milionária, porém o Kuwait recusou. Além disso, o acesso do território de Basra, na época que era do Kuwait, foi reivindicado por parte do Iraque, porém não foi aceito. Com essas desculpas, no dia 2 de agosto de 1990, Saddam Hussein, que era o presidente do Iraque, acabou por invadir com suas tropas o território do Kuwait. Devido à superioridade bélica iraquiana, o Kuwait foi dominado em poucas horas e a família real deste país fugiu para a Arábia Saudita. Devido a essa rápida dominação, o Kuwait se tornou a 19ª província iraquiana. Logicamente, a ONU foi forçada a agir e autorizou o uso de forças armadas na situação. Além disso, ordenou que o ditador Saddam Hussein tirasse suas tropas de dentro do território kuwaitiano, o que foi negado. Assim, foi autorizada a entrada de países com força militar como Inglaterra, Estados Unidos, Egito, entre outros. O interesse dos Estados Unidos nesse conflito é totalmente compreensível ao analisarmos as questões geopolíticas mundiais da época, pois a partir desse momento, as duas maiores reservas de petróleo do mundo se localizavam no território iraquiano. E além disso, o fortalecimento bélico do Iraque representava um grande perigo para o maior aliado dos Estados Unidos nessa região, sendo este a Arábia Saudita. O prazo estipulado pela ONU para a retirada das tropas iraquianas do território estrangeiro era de 15 de janeiro de 1991. Como não foi acatado, 2 dias depois, os Estados Unidos fizeram a Operação Tempestade no Deserto, onde atacaram de diversas vezes e diversas formas o território iraquiano. As tecnologias da época foram bastante utilizadas nesse conflito, pois os exércitos desfrutavam de satélites para poder localizar os inimigos e saber onde deveriam atacar. Porém, mesmo com essas tecnologias, muitos civis ainda foram atacados por bombas e coisas do tipo. E também é importante ressaltar que essa foi a primeira guerra a ser transmitida pela televisão, quase que em tempo real. No dia 24 de fevereiro de 1991, foi iniciada uma intervenção terrestre por parte das tropas americanas, que 100 horas depois tiraram as tropas do Iraque. Assim, no dia 28 de fevereiro do mesmo ano, a família real do Kuwait já voltou para o seu território. O conflito teve várias consequências. Devido a ele, houve milhares de mortes, sendo estipulado que o Iraque teve uma perca de 150 a 200 mil mortos, sendo destes 35 mil soldados e o restante civis. Já as da colisão não ultrapassam a 400 mortos, sendo bem inferior às perdas do Iraque. Além disso, os prejuízos econômicos foram exorbitantes para o Iraque, já que sofreu algumas sanções comerciais e teve que retirar todas suas tropas do território do Kuwait. Com a diminuição da sua extração de petróleo, o Kuwait perdeu cerca de 10 bilhões de dólares. Já os Estados Unidos, no decorrer do conflito, perdeu cerca de 60 bilhões de dólares. E o restante dos países da coalizão, com exceção dos Estados Unidos, somados, perderam 40 bilhões de dólares. O estrago ambiental também foi gigante. Com a Nilce retirada do território do Kuwait, as tropas iraquianas incendiaram poços de petróleo e jogaram muitos barris dentro do Golfo Pérsico, contaminando o Oceano Índico e matando muitas espécies que ali habitavam. E agora, vamos para um pequeno resumo digital que o nosso editor irá fazer. A Guerra do Golfo foi um conflito armado que começou em agosto de 1990 após as tropas iraquianas terem invadido o Kuwait. Um dos motivos da invasão alegado pelo presidente iraquiano Saddam Hussein foi que o Kuwait estava prejudicando o Iraque no comércio de petróleo, vendendo o produto por um preço muito baixo. Além disso, existiam outros motivos, como o Iraque, que reivindicava a devolução de um território que pertencia ao Kuwait, mas que o governo iraquiano afirmava que fazia parte do Iraque.
A ONU, vendo tudo isso, condenou a invasão e emitiu um documento exigindo a retirada imediata das tropas iraquianas do Kuwait. Além disso, os Estados Unidos também deslocou algumas tropas para a Arábia Saudita, já se preparando para uma possível ação militar. Junto com um grupo de países, os Estados Unidos liderou ataques ao Iraque a partir de janeiro de 1991, e esses ataques duraram um mês e meio. Como resultado, o Iraque foi derrotado e o cessar-fogo foi aceito em abril de 1991. Assim, retirou suas tropas do vizinho Kuwait. Foi isso, pessoal. Agora esperamos que vocês tenham entendido sobre a Guerra do Golfo e fiquem com esse conteúdo fixado em suas cabeças. Até mais!